Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio de Poder em Debate, aqui na sua Rádio Transforma. Bom, hoje, nessa semana, tivemos um evento especial, ou no mínimo preocupante. Normalmente as segundas-feiras não são nada fáceis, porém, essa segunda-feira teve um evento muito especial, que deixou, vamos dizer, a população portuguesa praticamente em pânico por falta, talvez não só isso, mas por falta de aviso ou qualquer preocupação do governo em informar a população do que estava a ocorrer. Nuno, eu sei que você teve uma experiência, eu gostaria que partilhasse conosco qual é a sua experiência sobre o assunto. Olá, Fernando. Obrigado e sejam bem-vindos todos que estão-nos a acompanhar nas diversas plataformas. Sim, na realidade, esta semana com o apagão elétrico, a impressão que me dá é que abriram-se as portas de Nárnia e saíram de lá em passo acelerado um conjunto de ogros e ciclopes que, perante o apagão de algumas horas, lembraram-se de ir esvaziar tudo que era prateleiras nos supermercados, como se o Armageddon elétrico fosse durar até 2050. Um verdadeiro fenómeno digno de estudo. Mas, solidários com todos aqueles que enterraram o orçamento do mês em apenas uma hora a comprarem enlatados e garrafas de água, nós iremos disponibilizar aqui, porque já acordámos isto, um conjunto de links que vão estar disponibilizados aqui, para poderem rentabilizarem os enlatados que compraram, com receitas, receitas também para limonadas, para poderem dar vazão aos hectolitros de água que levaram para casa engarrafada. Mas o meu conselho é, pessoal, just in case, da próxima vez, calma. Mais calma. Nós compreendemos que o governo foi lento na resposta. Disseram que a Proteção Civil ia enviar um SMS, deve vir pelos CTTs, porque vai vir com atraso. Por sinal, eles até publicaram em algum lugar que enviamos. Eu já vi o post hoje dizendo que enviamos, mas eu não recebi até agora. Mas mais engraçado foi, colocaram imagens no Facebook. Boa, é pena que a malta não tinha acesso a dados móveis para podermos ver os posts que o governo estava a publicar no Facebook. Bem, eu, enquanto rádio amador, também já agora deixa-me dizer que fui mantendo informado, até porque as principais rádios como a TSF e a Antena 3 continuaram a ter emissão e acompanharam-nos sempre, e eu também fui acompanhando e partilhando com informações e buscando informações também com outros colegas radioamadores. Portanto, o radioamadorismo, que muitas das vezes é visto com desdém, com um conjunto de entraves, não só pelos condomínios, como também a própria legislação cria alguns entraves à instalação de antenas para que nos possamos comunicar uns com os outros, mas o que é certo é que tudo falhou, mas os radioamadores continuaram a conseguir comunicar e, se fosse necessário, estaríamos naturalmente os nossos equipamentos disponíveis para o que viesse a ser necessário. Ok. Também aproveitar e introduzir um pouco sobre o que vai ser o tema do debate de hoje, ou do nosso convidado. Nós temos hoje como convidado o professor Dr. Rui Pereira, que é coordenador do curso de Ciência da Comunicação da Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto. Também é professor no doutoramento de Comunicações e Ativismos, Comunicação e Ativismo, né, no plural, corrigindo aqui, e tem uma carreira sólida no jornalismo, como também uma passagem pelo Expresso, inclusive já recebeu um prêmio Gazeta de Revelação no início da sua carreira, porque foi de revelação, e também ele é autor de vários livros, capítulos de livros científicos, mas livros também não científicos e artigos, e a sua especialidade é no estudo crítico do discurso, da análise crítica do discurso, e é o que principalmente influencia os seus artigos. Tem artigos sobre Snowden, sobre Assange, e é muito interessante, por sinal. E até trouxe aqui, para continuar, um dos livros do professor, que é esse Euskadi, A Guerra Desconhecida dos Bascos, onde ele faz uma análise bem interessante sobre como a mídia espanhola, e também de outros locais, colocam vamos dizer, os bascos, a luta dos bascos, e como é a narrativa que é colocada lá,
e principalmente como é caracterizado o ETA nesse período, e ele então faz o quê? Faz toda uma investigação interna dentro dessa região para desmontar um pouco essa crítica, ou essa construção, essa realidade que é colocada, tentando dar um pouco uma visão do outro lado. Mas... Eu, por acaso, não trouxe como recomendação de leitura, mas recomendo aqui um livro também do professor Rui Pereira, que é o Pensar em Tempos de Não Pensamento. Consegue-se encontrar, ele consegue-se adquirir pela internet, é uma editora de Coimbra, eu não estou recordado o nome. Vamos colocar o link depois? Mas nós vamos colocar o link. O livro é Pensar em Tempos de Não Pensamento, e no final da leitura começámos a achar que pensar é mesmo um ato ousado. Mas pronto, mas lá está, eu não trouxe o livro, mas acredito que vais deixar aqui o link. Sim. Para a recomendação de leitura. Colocamos no final, sim. Então, e agora é o tempo de fazeres um convite, não é? Isso, por favor, não esqueçam de like, share nossos vídeos, compartilhem os vídeos, porque só assim poderemos crescer em conjunto. Se você gosta do nosso, faça também comentários. Podem fazer perguntas, vamos responder, independente se gostou ou não gostou. Críticas construtivas ou mesmo destrutivas. Não esqueça, compartilhem o seu pensamento conosco e, se possível, dê um like nas todas as nossas redes sociais, que temos TikTok, no Spotify, sempre sai, um dia antes de sair no YouTube, sai no Spotify o podcast, é o mesmo áudio do programa, e também podem seguir por lá quem prefere escutar em vez de assistir. Muito bem. Aliás, e disseste muito bem, nós somos democratas, portanto, mesmo os comentários que não sejam construtivos, podem lá deixar, porque nós ignoramos com sucesso. Bom, essa semana teve um, e eu não ignorei, eu respondi, expliquei o motivo. Sim, era um comentário sobre o episódio anterior. A crítica veio mais ou menos sobre o começo do programa, mas eu explico que a parte que está sendo questionada foi no minuto 42, explicada do modo que ele estava criticando o que ele queria que fosse. Realmente, pode fazer a crítica, nós podemos conversar, e se tivermos errado, também vamos analisar. Aqui é um programa democrático, temos nosso liberdade de pensamento, como também quem nos ouvir. Dizes tu que foi alguém que sofreu por antecipação, não quis ouvir Eu acho que não foi até o final, porque no final a gente dizia bem aquilo. O professor Francisco Teixeira explicava bem essa parte, que era sobre dentro da disciplina de cidadania, já se falar sobre literacia financeira. O nosso ouvinte, agradeço muito por ter criticado, certo? E que criticou que nós estávamos falando que não existia, mas já se compreendeu. Isso não, se ver até o final, é explicado isso lá no minuto 42, começa a explicar que já existe, então não tem a função de dizer que não tem e criar um novo. O Fernando é o que tem de bom, o Fernando anda sempre a tentar estas coisas, já eu sou mais laissez-faire, laissez-passer. Pronto, vamos então para o intervalo, é isso? É isso aí, voltamos em breve. Então até já. Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa. E agora, no segundo bloco, nosso entrevistado já está aqui, nosso convidado, que é o professor Dr. Rui Pereira, que é coordenador de Ciências da Comunicação da Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, e também professor do doutoramento em Comunicação e Ativismo. Já fizemos uma apresentação rápida no primeiro bloco, e também queria introduzir, também falando que o senhor, nosso querido professor, faz parte também da lista, está como independente na lista da CDU agora para as legislativas. Como esse nosso programa está realmente passando agora por um período de legislativas antecipadas, legislativas 2025, achamos que é muito relevante trazer um professor que o conhecimento que ele tem realmente da área dos média e também está fazendo parte dessa lista e concorrendo às legislativas, tendo então uma ideia não só como na área de comunicação, mas também uma ideia política do que se quer para Portugal dentro de um espectro político português. Bom, professor, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado. Eu gostaria que eu vou começar, posso eu começar? Posso começar então com uma pergunta pequena, vamos iniciar com uma parte da política internacional. O que eu gostaria de ver com o senhor é realmente na área dos média, apesar de nós vamos estar entrando na área política, mas nessa primeira pergunta é realmente entender por que os médias no Ocidente, vamos focar um pouco no português, mas realmente na parte ocidental, mostra, ou tem uma narrativa diferenciada quando aponta, por exemplo,
para os arredores de Israel, colocando as forças políticas que estão ali, os grupos que estão em volta, como proxy do Irã, toda vez do Irão, como diz aqui em Portugal, nessa disputa geopolítica na região. Porém, quando a narrativa é sobre a Ucrânia, os grupos que atuam dentro da Ucrânia, não é levantado dessa maneira, é sempre omitido ou colocado simplesmente como uma defensor da liberdade, da democracia. E essa construção, sabemos que o senhor é especialista principalmente também nessa área das narrativas e do discurso crítico, essa construção que é feita tem, no seu ponto de vista, tem algum relacionamento com Portugal, fazer parte da NATO, dos interesses, ou de Portugal os interesses do bloco, e também eu gostaria de só colocar algo ali. Eu já vi algumas apresentações do senhor, várias, né? Foi meu professor, com muito orgulho, mas também tem algo que algumas vezes já vi falando sobre um período que teve antes do início da guerra, até aquela parte também em 2014, mas também depois disso, um período que ocorreram coisas no Donbass e que nunca foi falado no Ocidente, mas quando acompanhamos os média de outras áreas do globo, fala-se muito o que era feito no Donbass contra os russófonos ou outras coisas, e que aqui nunca foi falado e não é falado, é esquecido. Então, não sei, muita coisa eu falei, bem, mas... Muito bem. É extenso o menu. Nós podemos enquadrar, eu penso que a cobertura mediática em Portugal, de um modo geral no Ocidente, mas em Portugal tem sido lamentável. Concretamente, quer do conflito ucraniano, quer do conflito no Médio Oriente, nomeadamente o massacre que se tem estado a perpetrar diante dos nossos olhos na Palestina, não é? Quer com outros conflitos, o Sudão, conflitos esquecidos, não é? Que são de uma crueldade extrema, como aliás foi a questão do Iémen, etc, foi e continua a ser e a parecer reviver. Eu sobre o jornalismo internacional em Portugal, e aqui me situarei, direi que é um jornalismo extraordinariamente provinciano, por definição, não é? Para cá dos Pirineus passa pouca coisa, não é? E para lá só temos peixes. De maneira que entre os peixes e os Pirineus a gente tem uma certa dificuldade em ver, não é? E creio que há uma certa falta de cosmopolitismo e de cultura do mundo na cobertura mediática que usualmente é feita. Ora bem, nesse sentido, a questão do jornalismo internacional é sempre um alinhamento, de um modo geral. Não há grandes exceções a isto. Há sempre um alinhamento dos grandes mídias corporativos com o sistema de poderes que os regem, não é? Esse, aliás, é o assunto da minha investigação académica, é o meu tema de eleição académica e trabalho nisso há muitos anos, que é tipificar as relações entre grandes sistemas de ampliação de discurso para grandes massas, não é? Sistemas técnicos e sistemas de poderes. Portanto, dificilmente seria possível haver um conflito desta natureza sem um alinhamento mediático conveniente e adequado, independentemente do facto de o jornalismo não servir para isso, não é? O jornalismo serviu até recentemente para cobrir a realidade, tão próximo dela quanto possível, hoje serve para provocar efeitos nas pessoas sobre a realidade. E isto é uma perversão fantástica do jornalismo, não é? O que nós assistimos, começámos por assistir a isso de um modo declarado e muito explícito a quando da pandemia da Covid, não é? Não se trata aqui de negacionismo nenhum, como é evidente, mas nós vimos que o jornalismo deixou de o ser para passar a ser um predicador de condutas, um indicador de condutas, etc, que iam muito para além do esclarecimento das pessoas sobre como lidar com uma situação pandémica. É evidente que contra o vírus todos somos. Agora, quando o assunto já não é vírus e já são pessoas e já são interesses políticos e até geopolíticos, a questão tem que ser refletida de outra maneira. O que se passou no tempo da Covid foi uma total renúncia do jornalismo a um mínimo de objetividade, não é? Isto foi gravíssimo. Eu ouvi uma jornalista portuguesa destacada, que cobria aquele assunto, declarar que deviam ser censurados os negacionistas
no acesso aos mídias. Quando eu ouço um jornalista defender a censura, agora é porque não gosta de negacionistas. Bom, amanhã vai ser porque não gosta de outra coisa qualquer. No limite vai ser porque não gosta de mim. Portanto, de maneira que um jornalista não pode defender a censura e ter uma carteira profissional de jornalismo, não é? Agora, quanto à questão concreta que me colocou, há uma questão que é a dupla linguagem, não é? E um duplo padrão na política externa e no seu relato mediático. Isso é antiquíssimo, antiquíssimo. Para já não falar da propaganda de guerra, que isto então nunca existiu guerra sem propaganda propriamente dita, não é? Claro, atingimos hoje o auge, não é? Enfim, o cúmulo do propagandismo bélico, não é? Com o conflito na Ucrânia, que apanhou este balanço com que vinha de trás da Covid para renunciar por completo a qualquer sombra, qualquer tentativa de objetividade e de isenção. Como é que isto foi feito, não é? O que é que o jornalismo alega em sua defesa para isto? Bom, um princípio moral. A Rússia agrediu e nós somos pelo agredido. Encantado. Podia ser. Se não houvesse aqui uma falácia factual, nós podíamos até pensar, bom, sim senhor, um jornalismo a defender o agredido. Mas não foi assim no Iraque. Mas não foi assim na Somália. Mas não foi assim na Líbia. Mas não foi assim em sítio nenhum, sempre que o sistema de poderes ocidental foi o agressor. Não é? Claro, já nem vamos à questão de quem é que agrediu quem, quando e onde. Não é? Porque esta conversa começa, aliás, bastante antes. Começa até antes de 2014, mas em 2014 o presidente Poroshenko, a seguir ao golpe militar, patrocinado, aliás, pelo Ocidente, que muda o poder em Kiev e demite Yanukovych, que era um líder pró-Putin, não é? O Poroshenko enuncia um programa que é, na verdade, um pogrom das populações russófonas e russófilas do leste da Ucrânia. As pessoas, e isto é um programa que foi enunciado por ele, não é? As crianças não vão ter creches para brincar, os velhos vão morrer nas caves. Há um discurso dele, de dezembro de 2014, neste sentido, não é? A Rússia, como sabemos, reocupou a Crimeia. Ouçam, no princípio do século XX, quando há uma guerra entre a Inglaterra e a França e a Crimeia, e em torno da Crimeia, não é com a Ucrânia, essa guerra é com a Rússia. Claro, a Crimeia era russa, evidente. Depois, a questão toda que se joga com a sucessão de Stalin e em que Nikita Khrushchev, para assumir o poder, de Khrushchev, que era ucraniano, aliás, vai conceder à Ucrânia, aos dirigentes do Partido Comunista Ucranianos, o território da Crimeia, é uma jogada interna do Partido Comunista da União Soviética, da sucessão daquelas jogadas da década de 50. Portanto, esta história da Crimeia já é de si uma história mal contada. Toda a história posterior é muitíssimo mal contada também. E porquê é que isto foi necessário ser assim? Eu recordo-me do primeiro slogan propagandístico dos Estados Unidos a quando da entrada dos russos, da intervenção russa na Ucrânia. A invasão ilegal e injustificada. Se é legal ou não, os russos alegam princípios de legalidade muitíssimo discutíveis. Não sou especialista de direito internacional, portanto não me vou pronunciar sobre isso. Mas injustificada porquê? Porquê é que era tão importante que Lloyd Austin, toda aquela gente, não é, dissesse que a entrada das tropas, a invasão, efetivamente, era ilegal. Era injustificada, perdão. Porque assim retirava-se o fator que a justificou. Ora, uma teoria, como vocês sabem, vale por aquilo que a explica. Isto é, então, muito bem, é injustificada. Então o que é que aconteceu? O Putin acordou mal disposto naquele dia, não tinha mais nada que fazer e disse, agora vamos invadir a Ucrânia. Não foi isso que aconteceu, como é evidente, não é? Portanto, esta teoria não explica porque é que aquilo aconteceu. É como pensar a questão de Israel e da Palestina a partir do 7 de outubro de 2023. 7 de outubro de 2023 era um sábado, não é? Como certamente alguns se lembrarão. Então houve uns indivíduos lá na Palestina que, em vez de irem fazer jogging com os filhos, não é? Ou irem ao supermercado com a mulher, ao sábado de manhã, eles vamos ali matar uns israelitas, não é? É isso? Foi essa a razão? Quer dizer, ora bem, nessa altura lembro-me até do secretário-geral da ONU, António Guterres,
dizer que as coisas não acontecem no vazio, quer dizer, as coisas têm uma história, não é? E a história tem uma verdade, como dizia Foucault, e a verdade tem uma história. Portanto, eu creio que foi necessário, para omitir todos estes aspectos, designadamente, devo dizer-vos que 2 dias antes da intervenção russa na Ucrânia, os ataques de artilharia dirigidos pelas tropas de Kiev contra o Donbass aumentaram 40 vezes. 40 vezes, não é? Portanto, havia um plano, de facto, de invasão da região de Donbass pelas tropas, em primeiro lugar, das milícias neonazis. E quando se diz milícias neonazis, eu não estou a dizer que o Zelensky que é nazi, não é nada disso que eu estou a dizer, não é? Estou a dizer é que existiam, como aliás há relatado numa... É factual, quer dizer, o Jornal Público tem uma reportagem em 2016 de 4 ou 5 páginas que intitulava-se A Ucrânia como campo de treino para neonazis de todo o mundo. Quer dizer, isto era uma coisa factual, concebida, não é? E esses grupos, que vieram mais tarde a ser integrados no exército regular ucraniano, eram esses grupos, na altura, os pontas de lança desse ataque contra as populações russófonas e russófilas do Donbass, não é? As leis de Poroshenko proibindo o uso da fala russa, quer dizer, uma pessoa podia ser despedida porque não falava ucraniano. Eu devo lembrar as pessoas que nesse tempo nem sequer o presidente Zelensky falava ucraniano. Teve que ir aprender a falar ucraniano. O russo era a língua predominante. Portanto, de maneira que ocultar todos estes fatores, eu creio que foi por isto que a própria União Europeia, numa disposição sem precedentes, ordena a censura que nos priva a todos da informação do outro lado, e depois pode campear a informação sobre uma informação altamente subjetiva, daquilo que Teun Van Dijk, um teórico da análise crítica do discurso, chamava o quadrado ideológico, que é o nosso é bom, o deles é mau, tudo aquilo que nós fazemos de bom é enaltecido, tudo aquilo que eles fazem de bom é diminuído, e vice-versa. Ele chamou isto o quadrado ideológico, e para isto usam-se duplas linguagens, usam-se duplas medidas, usam-se duplos padrões analíticos. É isso que se passa relativamente à Palestina e à Ucrânia, e eu creio que há uma renúncia total do jornalismo em nome do espetáculo, não é? Esta coisa de ursinhos entre ruínas, a guerra é a pior coisa que há. A guerra é a pior coisa que há no mundo, não é? Então chegamos agora ao paradoxo final. E o paradoxo final consiste no seguinte: os russos, como era dito aqui, não tinham botas, não tinham meias, tinham de aprender a disparar as Kalashnikov pela Wikipédia, coitados, a Ucrânia ia vencer a Rússia em 3 tempos, etc. Agora, estamos todos com imenso medo, temos que comprar imensas armas, senão os russos aparecem aqui na praia do Mindelo, não é? Devem ser carmelitas descalças, não é? Portanto, vejam como, de repente, a própria propaganda, não é, se autocontradiz e é absolutamente ridículo. O compromisso português com isto deriva, claro, da pertença à União Europeia e também da pertença à NATO. Eu lembro-me que o artigo 7º da Constituição Portuguesa de 76, e que lá está ainda, diz que Portugal é contra os blocos militares. Bom, desapareceu o Pacto de Varsóvia, resta saber porque é que ficou a NATO. Mas é verdade que Portugal pertence à NATO. E pertence à NATO por uma circunstância absolutamente fortuita, que é os Açores. A base norte-americana das Lajes, que era fundamental quando da fundação da NATO, para fazer o reabastecimento das aeronaves militares norte-americanas que se dirigiam à Europa ou ao Médio Oriente. Ora bem, e é por essa razão única e exclusiva que a ditadura de Salazar é aceite na NATO, Organização de Defesa da Democracia. Organização Militar de Defesa da Democracia. Portanto, a política internacional está cheia de complexidades e de paradoxos, e a gente precisa ter algum conhecimento histórico e algum conhecimento também da politologia e de geopolítica para perceber o que é que se está a fraguar a cada momento, e sobretudo nós vivemos um jornalismo que perdeu a memória de si mesmo e das coisas, não é? As redações estão desmemoriadas. O mundo não começou no fim de semana que passou, não é? As coisas trazem uma história. E é preciso ignorar essa história, não é? Para contar tal como se conta, por exemplo, o caso desta segunda fase da guerra na Ucrânia. Muito bem. Então, posso então Pode, já agora. E eu agora queria trazer o discurso para a nossa problemática do dia a dia. E o que é que nós podemos expectivar do governo que vier a ser, ou da Constituição, nem é tal do governo, mas da Constituição que se vier a formar na Assembleia da República,
E uma vez que o professor Rui Pereira vai como independente nas listas da CDU, eu gostaria de saber que propostas concretas é que os portugueses podem esperar por parte da CDU no que concerne ao combate à corrupção. Nós temos visto que a queda, os portugueses têm visto que a queda deste governo foi originada por algumas suspeitas de compadria, de facilitismos no que concerne a avanças, no que concerne a fornecimento de betão para a construção de casas. Foi isto aquilo que originou a precipitação para estas legislativas. Portanto, como não temos, ou pelo menos, eventualmente até será uma falha minha, não tenho escutado propostas concretas nesse sentido de combate à corrupção, o que é que podemos esperar por parte da CDU? A pergunta, sim. Desculpa, mas é que acho que às vezes não temos escutado muito, porque é culpa muito também dos médias, né, que não deixam a CDU responder nada que não seja o que eles queiram escutar. Que não seja sobre aquela arma, não deixam eles responder nada de outra coisa. É verdade isso. Desculpa. Ora bem, sim, isso é bem observado. Na CDU, a CDU é um projeto de ruptura, não é? De ruptura política, de grande ruptura política, e é por isso que eu participo nesse projeto como independente, porque acho que nós precisamos de uma grande ruptura nos rumos políticos que o país tem seguido, não é? A questão da corrupção é uma questão que tem servido como a ponta do iceberg de um problema central que nós temos hoje, um problema muito importante, não direi central, mas que nós temos hoje no sistema político, que é o problema da judicialização da política e da politização do judiciário. Não é? E isto isto serve depois como um argumentário, como um navio almirante de um argumentário que é dito de extrema-direita, mas que eu considero sobretudo uma forma de oportunismo, aquilo que se chama os populismos, não é? E que são formas de oportunismo político, e que nós cá temos exemplos disso, não é? Mais mesclado ou menos com ideogramas de direita e de extrema-direita, mas que depois é tornado como o problema central do país. Eu acho que há um grande problema de corrupção. Não me refiro ao caso Spinum Viva. Eu creio que não há, até agora, que eu conheça, não há nenhuma suspeição de corrupção por parte do ainda primeiro-ministro Luís Montenegro, pelo menos até agora, na data em que estamos a falar. E a minha posição é essa, quer dizer, aparecendo uma coisa destas, em todo o caso, que eticamente parece ser reprovável, não é? A posição que a CDU tem defendido parece-me a mim uma posição completamente razoável. O senhor tem que se demitir, não é? Parece-me curial, até para depois reaparecer e dizer: estão a ver como isto não era nada, portanto, mas de qualquer modo, demitir-se. Não fez isso, siga, cá estamos. E a questão da corrupção hoje coloca-se, de um modo geral, naquilo, e é assim que a CDU enquadra esse problema, que é a espantosa promiscuidade que se gerou entre os interesses económicos e as suas representações políticas, não é? O sistema das portas giratórias, que nós conhecemos bem, quer dizer, o ministro que negocia a obra da Ponte Vasco da Gama, não é? Vai depois ser o administrador da empresa que administra a Ponte Vasco da Gama. Portanto, em nome do Estado. É o problema das parcerias público-privadas, em que o Estado assume os prejuízos e o privado assume os lucros. Todo este é um sistema bancário que não importa já o problema da qualidade da sua gestão, e aqui há até teoricamente, é muito interessante nós pensarmos esta questão sob a forma do fim de um certo capitalismo, não é? O capitalismo tinha como princípio o risco do investimento, não é? Eu invisto, arrisco e, portanto, a partir daqui ganho ou perco. Too big to fail quer dizer que se eu for espantosamente grande, mesmo que dê prejuízo, não faz mal, porque vêm os Estados coletar dinheiro aos cidadãos através dos Ministérios das Finanças e das maquinarias fiscais para colmatar o meu prejuízo. Ora bem, nós vamos com 20 mil milhões de euros para o sistema bancário, só aqui em Portugal, não é? 20 mil milhões de euros. É uma coisa absolutamente gigantesca. Se as pessoas pensarem, o volume do empréstimo da Troika a Portugal foi de 70 mil milhões de euros. Ora bem, só para os bancos, nós transitámos 20 mil milhões. Não é? Portanto, é uma coisa absolutamente enorme, não é? Sem dimensão, e eu creio que é aqui
neste domínio, não numa concepção estritamente jurídica do fenómeno da corrupção, porque está tipificado na lei, tem aos dispositivos legais, e eu creio que a lei é suficiente, as leis que temos, o problema põe-se na sua aplicação, não é? Depois nós temos sistemas de regulação, não é? Vejam como é que funcionam os sistemas de regulação. Os sistemas de regulação são independentes. Bom, independentes de quem? Por parte de quem? Não é? Eu sou candidato independente da CDU, por parte do PCP, do Partido Comunista Português, foi quem me convidou para ser candidato, não é? As entidades reguladoras são independentes por parte de quem? Bom, do Estado, muito bem. E das entidades que devem regular, também são independentes? É que muitas vezes vemos o regulador que vem, até porque é a sua especialidade, vem do setor que lhe deve regular e quando acaba de ser regulador volta ao setor que regulou. Ora bem, estes problemas são problemas sistémicos e é aqui que se abrem as portas para a corrupção, porque depois há um discurso que é um discurso desviacionista, que é um discurso profundamente demagógico, que é o rendimento social de inserção e as fraudes. Ouçam, qual rendimento? A mim não me preocupa o rendimento mínimo garantido. A mim o que me preocupa é o rendimento máximo garantido. É isto é que me preocupa. São os 20 mil milhões da banca. Percebem? Porque não há 20 mil milhões em rendimentos mínimos. Mas este desvio, que é um caso elementar de fraudes que há, quer dizer, que é uma coisa relativamente fácil de regular, de detectar, é porque este pode ser punido, mas o grande não pode. E é aqui que está o problema, não é? O caso Montenegro é um caso, de certo modo, uma expressão, de certo modo, desta promiscuidade de interesses, não é? Entre privados e público, não é? Entre privado e Estado, não é? E nós aqui devemos perceber que este fenómeno a que chamamos neoliberalismo dos últimos 40 anos, na vida política do Ocidente, chamemos-lhe assim, para facilitar, para já não tem nada a ver com liberalismo, não é? Tem a ver com uma ideologia profundamente retrógrada, reacionária, que nos projeta diretamente no século XIX em termos de direitos e às vezes na Idade Média. Há sistemas de feudalismo e de neoescravatura naquilo que chamamos de neoliberalismo. Não tem nada a ver com liberalismo, tem a ver com sistemas de garantia da exploração e de manutenção de injustiças sociais. A ideia base é que se os grandes crescerem muito, uns milhões, os pequenos crescem os tostões. Isso é verdade, mas porquê é que a regra deve ser essa? Estão a ver? Nós temos, imaginem, 20 milhões de euros, 30 milhões de euros de lucros diários dos grandes grupos económicos em Portugal. E o Paulo Raimundo, o secretário-geral do Partido Comunista Português, costuma fazer esta pergunta: que mal tinha se só tivessem 20 em vez de terem 30? Estão a ver? E que essa parte fosse redistribuída. Isto dava para as pensões para os reformados, dava para as creches, dava... Portanto, é disto que nós estamos a falar, não é? E é aqui, quando se pretende discutir o problema da corrupção, eu creio que se deve discutir o problema da corrupção do sistema político, não é da corrupção no sistema político. Por outro lado, nós na CDU temos uma posição muito clara. Se as pessoas que nos estão a ouvir e a ver pensarem bem e procurarem recordar-se, lembrem-se de um deputado, um só, que seja do Partido Comunista Português, que alguma vez tenha sido visado por uma suspeita de corrupção, de fraude, de aproveitamento de dinheiros públicos. Mas já foram muitos, já foram 40, não é? Desses todos, de todos os que por lá passaram, lembrem-se de um. E o que é que, já agora, se me permite a interrupção, claro. E o que é que acha que foi o causador da diminuição drástica? Então já agora, e porque o tempo não para, sim, eu lanço que já estão aqui complexo. Duas perguntas. Uma é a diminuição drástica e outro é que, e porque estamos a falar de economia, certo, que propostas concretas tem também a CDU para apresentar muito para bem. o relançamento da economia? Muito bem. Olha, só para acabar aquela história dos nossos deputados, não é? Quando aceitei ser candidato pela CDU, assinei com o partido que me convidava, o Partido Comunista Português, um contrato. Está assinado, foi deixado na sede do Partido Comunista Português, dizendo que, se por acaso eu for para o Parlamento, não terei nenhum benefício. E se o vencimento de um deputado for maior do que o meu, eu não ganho o vencimento do deputado, eu entrego o resto à força pela qual fui eleito. Portanto, eu nunca entrarei na política, eu e nenhum daqueles deputados entramos na política
para ganhar mais dinheiro do que aquele que ganhávamos na vida profissional. E este é um contrato que está assinado. Portanto, isto marca uma diferença fundamental. Que eu saiba, nós somos o único partido, a única força política que faz isso. Posso comentar? Por favor. Acho que já comentei aqui em alguns dos programas, já fui do PCdoB no Brasil. São um pouco diferentes do PCdoB e do PCP. Aqui em desvantagem. Bom, sabe que hoje eu não estou no PCdoB, já estou muito tempo fora, mas continuo alinhado com muita coisa, sou amigos deles, estamos em grupos, falo com alguns que participaram do CC, mas independente. O que eu vejo que lá também tem uma prática similar, mas aqui é até mais radical. É bem isso que como o professor falou, que não ganha, às vezes, muito mais do que ou de um outro deputado, ou do que ele ganhava na vida civil dele, assim, como era ele continua, o que passou daquilo vai para o partido. Lá nós temos também isso, também no PCdoB também tem isso, que chegou a um certo nível, o resto vai para a legenda, vai para o partido. É a mesma coisa, só confirmando que também é assim. Pois, portanto, isto demonstra, sobretudo, um modo de estar na política. Eu estou na política porque acho que é necessário uma política, é necessário romper com políticas que a gente tem levado há 40 anos e que nos têm trazido até aqui. Não é? Isto é fundamental fazer-se. E é imperativo, quer dizer, as propostas que nós temos, olha, aconteceu agora um caso curioso, por estes dias, não é? De uma empresa, não vou mencionar o nome, uma questão de publicidade, de uma empresa conserveira portuguesa que se comprometeu com um conjunto de pescadores aqui no Norte, não é? A comprar metade de toda a apanha da sardinha, toda a captura da sardinha, porque a sardinha ainda está muito pequena, ainda não dá para os consumos das festas, não é? E então compram metade, seja qual for a quantidade capturada, aquela empresa vai comprar metade para conservas. É uma empresa portuguesa e são pescadores portugueses. Ora bem, são dispositivos... E aqui não houve Estado nenhum metido nisto. Portanto, não é uma questão de estatização pura. A nossa perspectiva é que deve haver um controle estatal, público, dos grandes setores energéticos. Não faz sentido. Temos o exemplo, isto está a ser gravado justamente um dia após termos ficado sem luz elétrica por razões que o coração desconhece. Ou que o coração conhece e a razão desconhece. Mas estamos a falar de coisas destas, não é? Por exemplo, a questão da segurança alimentar. Portugal perdeu a segurança alimentar há muito tempo. Isto é uma coisa... E segurança alimentar quer dizer que o país não consegue produzir o suficiente para que as pessoas se alimentem, não é? O desmantelamento das pescas, o desmantelamento dos sistemas produtivos, o desmantelamento da indústria de produção. Tudo isto, eu recordo-me do PCP dizer isto, ouçam, há 40 anos. Há 50 anos. Percebem? Portanto, agora estamos aqui, estamos nesta situação, não é? Eu creio que o relançamento produtivo passa, desde logo, pela maior emergência que nós temos neste momento. O aumento dos salários. O aumento do salário mínimo, o aumento das reformas, isso é a base de tudo. E, na questão da habitação, os tetos, os limites a rendas. Quer dizer, o que a coligação da AD fez com Passos Coelho, não se chamava AD, chamava-se outra coisa, com Passos Coelho, Paulo Portas e com a ministra da então... PAF, não é? Para a frente de Portugal, não era uma coisa assim? Portugal à frente. Portugal à frente. Que com a ministra da Associação Cristas foi uma coisa espantosa. A chamada célebre Lei Cristas sobre a habitação, que foi liberalizar profundamente, selvaticamente, o mercado de arrendamento. Não é? Bom, deu nisto. De mistura com a especulação imobiliária a partir do estrangeiro, não é? Dos grandes fundos imobiliários, deu nisto. Quer dizer, os jovens que nos estiverem a ouvir que tentem arranjar uma casa, não é? Que tentem sair de casa dos pais, com o salário que vão ganhar. Jovens e não só. E jovens e menos jovens, não é? Jovens e menos jovens. Temos pessoas idosas a serem... Aliás, eu soube recentemente um caso, uma senhora com 68 anos recebeu uma carta assim e passou para o dobro a renda. Pois claro, quer dizer, portanto, ora, esta pessoa, se calhar, pessoas que, no limite, já tinham que escolher, muitas delas, entre comprar comida ou medicamentos. Quer dizer, nós temos um país de velhos a morrer em apartamentos, sozinhos, outros armazenados em lares que são armazéns de espera da morte, antecâmaras de morte. Nós temos 380 mil crianças no limiar da pobreza. Nós estamos a brincar com o fogo. Quer dizer, nós temos, antes de prestações sociais, 40% da população portuguesa está no limiar da miséria. Da pobreza, quer dizer, isto são coisas absolutamente... Bem podem vir nas televisões pintar-nos o mundo da cor que quiserem, não é? Há um choque brutal com a realidade. E a CDU o que faz é... eu lembro-me do Zé Pacheco Pereira dizer num programa de televisão uma vez que
o PC conhece melhor o país do que os governos. Não é? Porque anda lá no meio. E é verdade, quer dizer, eu tenho visto colegas meus de candidatura, neste momento andam aí nas fábricas, nos centros comerciais, mas andam neste momento e vão lá voltar em julho. Todos os candidatos da CDU do Porto vão voltar aos sítios onde estiveram em julho, porque se comprometem, durante os primeiros 100 dias, a apresentar um conjunto drástico de propostas políticas de alteração do rumo político. E vão dizer às pessoas o que é que fizeram, se fizeram ou não fizeram. Como, aliás, andámos e andaram já fora de campanha eleitoral. Portanto, a questão, aliás, a frente eleitoral, como vocês sabem, e entro na segunda parte da sua pergunta, é uma frente da luta política, não é? E digamos que as maiorias parlamentares não correspondem muitas vezes às expressões sociais que as forças políticas têm, não é? Vocês sabem que o PCP, o movimento sindical, etc., tem de facto poderes de mobilização social superior a quaisquer outras forças políticas existentes em Portugal. Mas, sobretudo, aquilo que me leva a ter esta atitude, não é? É que parece-me que é necessária esta ruptura drástica. Como é que nós explicamos às pessoas que é preciso uma ruptura drástica? Isto é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar porque nós sabemos que todas as forças sociais predominantes em qualquer sociedade do mundo, seja qual for o sistema, as sociedades tendem para a sua própria conservação. Não é? Portanto, qualquer proposta de ruptura, e é por isso é que são as minorias que fazem revoluções. No nosso caso, no 25 de Abril foram 500 oficiais, mas havia 4.000. Onde é que estavam os outros 3.500? Estavam no quartel, não é? Portanto, alguns estavam na guerra, mas foram 500, são minorias, não é? Que fazem as revoluções. Portanto, o problema é como é que nós explicamos às pessoas perante uma maquinaria mediática de simulacro permanente, perante uma política transformada em espetáculo, perante uma fase histórica da queda da própria União Soviética, de todo o sistema que a si mesmo se chamava de socialista e que tinha muito dessa caracterização, e também bastante que não lhe pertenceria, mas nesta fase histórica, como é que um Partido Comunista se aguenta? Eu lembro-me de conhecer um colega meu universitário canadiano, aqui há 3 ou 4 anos, perto de Veneza. Então estávamos a conversar de onde é que tu és, eu sou professor de Economia no Canadá, eu sou professor de Ciências da Comunicação em Portugal. Que é engraçado, diz-me ele. Diz-me uma coisa, é verdade que em Portugal ainda existe Partido Comunista? E eu disse, espetáculo. Então, que coisa espetacular. Mas existe mesmo, andam assim na rua, tudo, com 2 pernas e 2 braços e tudo. E têm sedes e não sei. O homem estava completamente surpreendido. Portanto, vejam até que ponto é difícil explicar a existência da nossa posição, das nossas posições e até a nossa própria existência. No limite, é-nos pedido que justifiquemos a nossa existência, não é? E o ar que respiramos. Mas sabem, isto... o choque com a realidade tem muita força, não é? A realidade tem muita força. E eu creio que a realidade dos jovens, dos velhos, das mulheres, dos desempregados, das crianças, dá-nos razão. Dá-nos razão. Portanto, é uma questão e por isso é que se diz que os comunistas têm uma cassete, não é? Que repetem sempre, pois os problemas são os mesmos, não é? Só que são mais graves. Nós temos, eu peço desculpa, muito obrigado. O relógio é o nosso inimigo. Exatamente, exatamente. Bom, acho que nós vamos para um pequeno intervalo. Não vou mais falar break, ainda mais agora aqui, não vou falar para um pequeno break. Vamos para um intervalo que é para fazermos as nossas recomendações. Organizar e fazer as recomendações de leitura. Muito obrigado, professor. Muito obrigado eu pela vossa atenção. Até já. Olá, bem-vindos novamente ao Poder em Debate. Agora estamos no último bloco, que seria o bloco das recomendações de leitura. Eu hoje começo normalmente sou eu que começo, com Quem Governa o Mundo, de Chomsky. Nesse livro é bem interessante. Normalmente eu tenho falado muito em livros mais técnicos, nesse aqui não é um livro técnico, está mais para o público em geral, mas esse foi publicado em 2016 e essa versão é uma reedição, a sétima edição de 2021, mas não tiveram alterações
dos capítulos continuam sendo os mesmos, apesar de o mundo ter alterado um pouco, ele continua ainda numa disputa geopolítica para a reorganização de uma outra ordem, né, puxado um pouco pela China ou pelo sul global, mas porém ainda está muito, vamos dizer, valendo aqui o que foi escrito, o Chomsky coloca muito da mão invisível do poder, o declínio norte-americano, que começou a ter um declínio desde então, as vésperas da destruição, e até algo que ultimamente nós temos falado, quando fica mudando, ultimamente não, já se fala há muito tempo, mas cada vez que tem um estresse com a Rússia ou com uma nova potência tentando disputar, é os minutos que faltam para meia-noite. Então ele também fala sobre isso, recomendo que leiam, a leitura é agradável e acho que ajudaria muito a entender um pouco do contexto global para quem não é técnico na área. Bem, e eu trago já é quase um clássico da literatura moderna, se é que se pode utilizar esta expressão, que é o processo de Franz Kafka, que nos leva para um universo burocrático e que certamente muitos de nós já sentiram num processo kafkiano, portanto, a origem da expressão, em que isto explica como a máquina burocrática e irracional, muitas das vezes, nos amarra e somos envolvidos para situações das quais nós não conseguimos pura e simplesmente vislumbrar qualquer lógica ou explicação. Isto é uma leitura provocadora, acima de tudo provocadora, e portanto esta é a minha recomendação da semana. Professor Rui Pereira, eu já vi que, já agora um spoiler, deixem-me só partilhar, o professor Rui Pereira foi meu professor na licenciatura, foi meu professor também no mestrado e também agora no doutoramento, assim como com o Fernando, e eu li Comentários à Sociedade do Espetáculo, já estou aqui a fazer um spoiler, acho que me acompanhou nos 3 graus de ensino e, portanto, professor. Muito bem, então o livro que eu vou apresentar, sim, apresentei-vos esse livro, é um livro que recomendo a toda a gente. São os Comentários sobre a Sociedade de Espetáculo, de um autor francês chamado Guy Debord. Guy Debord tinha escrito em 1968 A Sociedade de Espetáculo e 20 anos depois voltou ao tema com estes Comentários sobre a Sociedade de Espetáculo. E foi muito interessante porque ele diz que a única coisa que mudou de um tempo para o outro foi o facto de haver toda uma geração que já tinha sido formada nas condições da sociedade de espetáculo. Isto quer dizer que o espetáculo, é uma das passagens deste livro, e com isso terminava, o espetáculo organiza com mestria toda a ignorância. Organiza a ignorância com toda a mestria. Portanto, isto é muito importante se nós pensarmos naquilo que pensamos que sabemos e talvez não saibamos. Muito bem. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu. E, mais uma vez, solicito que, se possível, comentem sempre a favor, crítica favorável, crítica construtiva ou destrutiva, não importa, mas comentem. Nós respondemos, tentamos na medida do possível. O Nuno falou que ignoramos se preciso, mas não, tentamos responder. E compartilhem, dêem um like, sigam o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima semana. Muito bem, até a próxima semana.